Boa noite, internautas! Sua boca é seu cartão de visitas e o seu corpo é o seu maior patrimônio. Cuide bem deles. Talk Team de hoje recebe o Dr. Williams Coimbra, cirurgião e dentista, que vai falar sobre os cuidados com a saúde bucal. A gente precisa aprender um pouquinho, né? E também estarei com a personal trainer Iva Bittencourt, especialista em condicionamento físico. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para Edu e o Rafa da Lecerf. Estou todinho de Lecerf hoje, gente. Um beijo, meninos. Talk Team está no ar. Prazer estar com você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Boa noite a todos. Então, hoje em dia, quem procura mais personal, homens ou mulheres? Tá misto, não tem assim não prevalece. O que acontece é assim, se o homem é solteiro, ele prefere uma mulher. Se a mulher é solteira, ela contrata um personal homem. Quando se é casado, a mulher geralmente procura uma mulher, pela questão de confiança, e o homem acaba ou fazendo com o próprio personal da esposa ou contrata um homem. Para não misturar, né? É uma questão de confiança. Né? Em geral, quem mais que procura saúde? São os solteiros ou os casados? Fora de forma? O meu perfil de cliente hoje, todos são casados. Todos? Todos são casados, não tenho no momento nenhum solteiro. Já tive, mas a grande maioria é o casado, porque o casal tem uma preocupação maior em cuidar da saúde. Geralmente vem um, depois vem o outro, ou às vezes os dois acabam fazendo aula até mesmo juntos, no mesmo horário. É porque eles cuidam, um casal eles cuidam mais do corpo um pro outro, né? Então por isso que fica legal essa jogada dos dois fazerem. É bem bacana, porque o trabalho fica mais, um cobra o outro. Tá comendo demais. Geralmente tem uma preocupação muito grande com a saúde quando vem o casal. Então eles já têm aquela coisa de um estar controlando o outro. E isso ajuda bastante, porque o empenho é muito maior na ginástica. Na minha casa é assim, todo mundo faz academia, né? Eu coloquei meu pai e minha mãe, arrastei todo mundo pra fazer. Aí nós passamos no nutrólogo, tudo, aí fez a dietinha lá, tudo. Aí eu sempre cobro, porque meu pai ele gosta muito de carne vermelha, ele não faz tão bem comer tanta carne vermelha assim. Aí eu sempre cobro, toma cuidado, não sei o quê. Aí eu cobro a minha mãe me cobra e fica cobrando um outro pra ver, pra poder controlar a alimentação, né? Esse é um bom senso que os casais acabam tendo quando eles trabalham juntos, né? O que acontece é assim, o jovem, o adolescente, quando ele vem por uma questão dos pais terem uma preocupação com a saúde ou ele já está com algum problema postural já se instalando. Então eles procuram uma atenção maior, um cuidado maior em relação àquele jovem, àquele adolescente. Você já teve algum cliente que já quis usar anabolizantes ou você nunca teve caso desse tipo? Não, já tive, mas normalmente o profissional de educação física sério, ele não indica. E também não aceita, né? Não, o que acontece? Um bom treino e uma boa alimentação, você consegue os mesmos resultados. Logicamente que se você quiser uma coisa assim exagerada, como acontece as anomalias que a gente fala, que o pessoal toma aqueles coquetéis. Muito. E aí acaba tendo até problemas de saúde, não é nem recomendado utilizar, aliás, é proibido, é crime vender e consumir também. Sempre acabam, tudo que é errado acham fácil, né? Eu nunca vi. E eu acho que fica muito feio as pessoas muito grandes assim com esses usos de anabolizante, mas né, cada um tem o seu gosto, né? É uma minoria, felizmente, né? Não é uma prática mais tão comum assim nas academias. As academias elas têm um controle melhor, os profissionais que estão lá não podem prescrever, né? Se sabe e se é proibido, até porque a gente tem um conselho que regulamenta a nossa profissão. Então isso está bem melhor já. Isso acontece muito ainda com o marombeiro, aquela pessoa que treina em academia de bairro, que não tem controle, que o profissional que está lá ainda não é um profissional muito sério, ainda acontece, infelizmente. E eu tenho um conhecido que ele faleceu
de tanto uso de bomba, essas coisas, e não tem noção de quanto faz mal, né? Mas hoje em dia, se você for ver nesses concursos que tem culturais, todos usam anabolizantes, assim, porque se não usar, não cresce. E aí eles não ganham também, né, os concursos. Aí, então, metade deles usam, assim. Eu não sei até que ponto eles usam, porque eu nunca, assim, estive lá dentro dos campeonatos para acompanhar, tá? O que se sabe é o seguinte, o homem, ele consegue hipertrofiar, sim, muito com um treino muito sério, uma alimentação muito séria. Já a mulher, ela não tem hormônio suficiente para crescer tanta massa muscular. Então, quando ela tem um aumento de massa muscular muito grande num período de tempo muito curto, existe sim a probabilidade de ela estar utilizando o anabolizante. Entendi. Qual que é a modalidade de ginástica que hoje em dia está mais na moda, assim? Olha, na moda a gente tem muita coisa, tanto é que na próxima semana agora nós temos uma feira em Santos, que é esportiva, que é a Fitness Brasil, que tem todas as modalidades assim da moda. E muita coisa assim de novidade de aula que já está aí, mas hoje em dia a gente está aí, estamos com o slackline que está surgindo. Nossa, forte. É muito, eu não vejo a hora de experimentar, dizem que é muito legal. É muito bacana, assim, nós temos aí o parkour, que também é bem radical, que os jovens adoram, que também é uma coisa que eles estão curtindo bastante. E nós temos na academia, nós temos zumba, nós temos, enfim, o crossfit, nós temos muitas variações aí. Depende do seguinte, qual é o seu perfil, o que você gosta? Quando você vai fazer um trabalho com personal, ele vai ver o que você gosta, o que você está acostumado a fazer, e aí ele vai selecionar e trabalhar dentro da aula aquilo que você gosta. Porque dá para fazer uma aula bem dinâmica, circuitada dentro daquilo que você gosta. Ou com dança, ou com pilates, ou com yoga, ou com musculação. Não precisa ser mais aquela coisa assim, 3 séries de 10. Aliás, isso está bem fora já. É meio para academia que usa mais, porque aí massifica. Eu uso muito ainda. Mas a academia, ela massifica. Você vai lá, você tem 40, 50, 200 alunos, não dá para você dar atenção para cada um. Então tem que ter um programa, 3 séries de 10, 3 séries de 15 e acabou. Para poder o aluno se virar também, né? O personal já não. Como o personal ele tem uma atenção ali para um aluno só, ele consegue assim, o que você gosta? Eu não gosto de fazer esse abdominal, mas eu conheço outro. Então ele te dá aquele outro. Não fez bem aquele? Ele tem uma variação muito grande numa mesma aula que ele pode trabalhar. Com o personal, eu acho que você obtém resultados muito mais rápidos do que você treinar sozinho na academia. Eu sempre quis ter, mas, né, papai? Com certeza, tem mesmo. Infelizmente. Ó, pai, escuta um pouquinho aí, né? Vai que o senhor decide. Enfim, você já teve um caso de um cliente que deu uma cantada assim de homem ou mulher? Sempre tem alguns que dão umas cantadinhas para aqui, ali, não tem. Na academia também tem, mas assim, a minha área, nós somos assim, o nosso perfil de sermos conhecidos é pelo nome. Então assim, quem é Iva Bittencourt? Iva Bittencourt é uma profissional assim. Se ela fizer alguma coisa nesse sentido, acaba sendo uma propaganda não legal. Então, o que acontece? Eu separo muito bem a parte profissional da parte pessoal. Mas rola cantada? Pode até rolar, uma coisa discreta, assim, mas... Então já rolou. Não, gente, já rolou sim, mas aí é que tá. Aí você coloca aquele seu limite. Olha, eu estou aqui para trabalhar, o meu trabalho é sério. Quer fazer? Ótimo. Não quer? Desculpa, não posso trabalhar com você assim. É que tem gente que vê o personal como o amante da pessoa, porque ele convive com a pessoa, né? Eu vi, acho que foi não foi filme, foi um seriado, que a mulher, ela contratou um bonitão, não sei o que, o marido já falou, mas o que é isso? O que ela tá fazendo? Já achou que já estava tendo um caso, não sei o que, mas é muito legal. Então, esse é um dos pontos pelos quais as mulheres que são casadas, elas não fazem aula com o personal homem, por uma questão de relacionamento do casal ali, de não ter esse tipo de intimidade. Agora, lógico, quando o homem é muito seguro de si, a mulher pode fazer aula com o personal, o homem pode fazer aula com o personal. Eu tenho vários casais que fazem aula comigo. Então a mulher faz aula, como me conhece, sabe que o meu trabalho é sério, o marido também veio fazer aula. Então é muito relativo. Quando o homem é solteiro, ele tem assim uma grande preferência em trabalhar com mulher. Mas não porque ele vai cantar, porque ele está no momento da vida dele que é mais agradável você ter uma mulher tratando de você do que ter um homem. Eu também concordaria, né? Mas enfim. Você já teve algum caso
que a pessoa parou de treinar, assim, parou do nada e depois ela voltou com tudo? Tipo, falando, não, eu quero, eu posso e... Acontece de, às vezes a pessoa está num momento muito complicado da vida dela e ela precisar parar, por trabalho, por uma viagem, por uma mudança, uma gravidez, e depois ela retorna quando ela está com a vida mais tranquila. Isso é normal. Tem até, geralmente quando eu inicio um trabalho com um cliente, eu costumo já deixar isso bem claro. Ele me avisa com uma certa antecedência, porque eu também tenho uma programação, né? E tranquilo, ele sai, vai, faz a viagem que ele precisa fazer e depois ele retorna, a gente revê a agenda e continua o trabalho. Muitas vezes eu até faço a programação de viagem quando ele vai fazer uma viagem longa, por exemplo, vai ficar um mês fora e ele vai ficar em hotel que tem academia, ele leva o programa para fazer lá. Legal. Para não perder o condicionamento dele, né? o pique dele. Foco. Exatamente. Como que você concilia tudo? Que você tem muitos clientes. Como que você consegue juntar tudo assim? Agenda. O que acontece? Uma agenda bem feita funciona muito bem. Então, eu trabalho só numa região específica. Então, meu deslocamento é muito rápido. Os meus alunos, todos têm uma agenda muito apertada. Então, assim, são pessoas extremamente ocupadas que têm só aquele horário. Eu não posso atrasar e ele também não pode, porque ele já tem uma reunião marcada, ele tem trabalho, ele tem uma viagem, ele vai pegar um avião. Então não acontece assim de ele desmarcar em cima da hora, é muito difícil, normalmente ele respeita muito isso e eu também acabo ficando com os alunos que respeitam muito isso. Porque precisa ter um controle, senão não funciona, até porque o exercício físico ele pede o quê? Uma rotina, uma certa frequência cadenciada. Não adianta você fazer uma aula hoje e fazer outra daqui a 15 dias. Você fez uma hoje, daqui a 2 dias, 3, no máximo você tem que fazer outra, porque senão você perde aquele estímulo que você deu para o músculo. Você tem clientes que fazem todos os dias ou 3 vezes por semana, assim, ou todos são diferentes? É bem variado. Eu tenho aluno que faz 2 vezes por semana, aluno que faz 3 vezes por semana, faz 5 e eu tenho uma aluna que faz 1 vez por semana comigo, porque na verdade ela complementa a aula de Pilates. Como ela tem Pilates e RPG, então o trabalho de corrida que eu faço com ela é mais para complementar, porque na verdade o trabalho muscular mesmo, localizado, ela faz no Pilates. Entendi. O que você acha da técnica de implantar aquele tipo de hormônio que está chegando agora, que emagrece? Assim, o que você acha disso? Olha, é uma técnica nova ainda não está muito difundida, mas o custo dela é bem elevado. Então não tem nenhum aluno utilizando ainda. Eu dei uma lida ali, né? Um pouquinho salgado, né? Mas enfim. O que acontece? Normalmente os alunos que vêm para o personal, ele já vem com todos os exames prontos, então geralmente ele já tem um acompanhamento do endócrino, do cardiologista, e é mais usual. Então esse método, por ele ser novo ainda as pessoas não têm uma adesão muito grande. Entendi. O Bernardo de Santos, ele está falando aqui que ele é obeso. O que ele deve fazer como primeiro passo para poder mudar isso? Primeiro passo, ele precisa começar a fazer um planejamento, porque se ele é obeso, ele não pode comprar um tênis, colocar no pé e sair correndo, tá? Então ele tem que começar a atividade leve, de preferência caminhada, curta no primeiro dia e depois ir aumentando de forma progressiva, até ele chegar a caminhar 1 hora, 50 minutos por dia, para ele ter um emagrecimento assim, contínuo, gradual, de forma que o corpo dele não vá sentir, que ele não vá ter dores musculares, que ele não vá ter uma lesão de joelho, de tornozelo, que pode acontecer quando a pessoa exagera já no início. Porque senão causa um choque no organismo, né? Assim. E de preferência, sempre fazer o fortalecimento muscular antes. Aí ele precisa procurar um professor na academia. Bernardo, ó, tem dicas aí, hein? Anabela, ela gostaria de saber se você atende algum cliente gay. Olha, eu já atendi, no momento não, mas o cliente quando ele vem pra mim, ele sendo gay ou ele sendo hétero ou homo, não interfere em nada, tá? É o cliente. Então, assim, qual é a necessidade dele? É com esse cliente que eu vou trabalhar. Isso. Tá? A opção sexual dele não é relevante para ele
ser recusado, por exemplo. Vou trabalhar da mesma forma, com o mesmo respeito que eu trabalho com qualquer outro. Entendi. A Samanta do Rio Grande do Sul, ela perguntou se usar maconha emagrece. É mito ou é verdade isso? Olha, não é recomendado usar maconha, tá? Gente, vocês estão muito atiçados. Então, essa é uma questão que não me compete até falar a respeito. Eu não vou recomendar isso, tá? Não tem estudo científico comprovando isso. Então é mais um mito, né? O que acontece? O usuário de maconha, normalmente ele tem muita fome depois. Só que quando ele fuma muito seguidamente, ele acaba o quê? Tendo uma queima muito grande também, porque às vezes ele fica 3 dias sem comer. Ou ele tem aquela larica que eles falam e come muito naquele momento, mas depois ele fica sem comer. Então, assim, não tem estudo científico comprovado. Como não tem, eu também não consigo falar se é ou não verdade. Mas eu não recomendo o uso de maconha, com certeza. Gente, não. Não. Hoje em dia, tem muitos aparelhos de ginástica que são vendidos pela internet. Você acha correto chegar a comprar, colocar em casa e treinar sozinho em casa, sem um personal ou coisa do tipo? Olha, mais uma coisa que eu não recomendo, porque o aparelho, ele pode até ser bom, mas se usado de forma errada, pode lesionar sim o joelho, pode lesionar a coluna, pode agravar um problema que ele já tem no ombro. Sem saber. Porque ele vai fazer sozinho, sem orientação, sem saber se está fazendo certo, e ele não tem consciência corporal para utilizar ainda aquele equipamento. Agora, se ele comprar esse aparelho e ele tiver orientação no início e ele seguir um programa orientado, pode usar tranquilamente. Entendi. O uso de shakes hoje em dia, ele tá muito frequente, assim, praticamente as mulheres, assim, todas usam muito shakes, assim. Isso ajuda, substituindo a refeição, isso é recomendável ou você não recomenda para as pessoas? Olha, eu trabalho com um acompanhamento nutricional, então eu não recomendo esse tipo de suplemento, que também é um suplemento, vai substituir uma refeição, mas eu não recomendo, porque eu acho que se você diminuir a comida que você come, porque se você está acima do peso é porque você está comendo muito. Então, se você conseguir regular essa alimentação com um acompanhamento nutricional, uma reeducação alimentar e fazer as 6 refeições por dia, que é a forma correta, mas com a quantidade certa, você não vai precisar utilizar o shake, tá? Até porque o shake às vezes não tem todos os nutrientes que você vai precisar no seu corpo. Entendi. Todo cliente dá algum resultado, né? Você tem qual é o índice de clientes que abandonam, não param assim, no meio do caminho, assim? O cliente de estética. Sério? O cliente de estética, ele tem uma ansiedade muito grande, ele faz todas as dietas da moda, então ele faz 3 meses maravilhosamente bem. Aí depois ele para, porque ele achou outra dieta da moda, falaram que outra técnica é boa, ele não tem uma fidelidade muito grande. O cliente mais fiel é aquele que vem por saúde. Ele tem uma necessidade, ou ele rompeu o ligamento do joelho, ele não está andando direito, ele precisa retomar a vida dele, então ele tem uma consciência de que a saúde dele tem que estar em dia daqui a 10, 15, 20 anos. Então ele não faz ginástica pensando em hoje apenas, ele faz pensando daqui a 15, 20 anos. Porque ele vai economizar lá na frente com remédio, com saúde, com convênio, e ele vai ter muito mais qualidade de vida. Entendi. O que você acha o que você diz sobre essas dietas de internet que colocam lá? 10 quilos em 5 dias, não sei o que em tantos dias, emagreça. O que você acha? Você acha que é saudável seguir esse tipo de dieta por 10 dias, vamos dizer? Ou não? Tem muitas dietas que não são boas. Tem dietas que são bacanas para você usar por um período de tempo, mas aí eu volto no mesmo ponto. Quando você tem um acompanhamento nutricional, a nutricionista ela te fala essa dieta durante esse período, depois ela entra na reeducação alimentar. Porque você fica fazendo essas dietas e depois você não faz manutenção, você emagrece 3 e engorda 5. Então não é benéfico, não adianta. Eu já segui algumas dietas dessas e eu engordei depois, mas eu consegui depois voltar. Mas com a dieta do nutrólogo, que eu passei, não foi nem nutricionista. Que é a melhor. Mas você come muito, eu não gosto de comer muito. Enfim, queria agradecer a sua presença aqui. Gente, toque time para um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Muito obrigada.